Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar então, né, o nosso estudo sobre a morfologia, tá? Morfologia é o estudo, né, da palavra, da estrutura, né, de onde ela vem, qual a origem dessa estrutura, tá? Da palavra. Então, qual que é o conceito geral que eu já expliquei para vocês, né? O estudo da estrutura e da formação dessas palavras, isto é, das classes gramaticais, dentro de uma frase. Então, você vai analisar cada palavra dentro de sua estrutura, porque ela pertence para uma classe gramatical, né? Ela tem uma formação. Então, por isso que a gente estuda a morfologia. Tudo bem? Quais são as classes de palavras que nós temos então na nossa língua portuguesa? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e a interjeição, tá? Nós iremos começar por qual? Pelo substantivo, que é o mais importante. Depois nós vamos ver os acompanhantes, né, do substantivo, as palavras que neste caso vão modificar o sentido do substantivo, vão acompanhá-lo, né, em gênero, número e grau, seja lá o que for, e vão modificar o sentido do substantivo. Depois nós temos o verbo, né, que é um dos principais, juntamente com o substantivo. Em seguida, o advérbio, né, que vai modificar o verbo. A preposição, que ela já tem não diferença, mas uma importância a mais, pois ela une palavras, a conjunção que une ideias e a interjeição, né, que vai explicar um sentimento, né, uma emoção que eu tenha naquele determinado momento. Substantivo, né? Então, o que seria o substantivo? Tá? Em termos gerais, o que é o substantivo? É tudo que dá nome às coisas, tudo que nomeia, né? Que existe ou que não existe. Ué, mas peraí, como que existe? Existe porque você vê a materialização daquilo. E não existe porque são coisas abstratas, são coisas que vocês, né, imaginam ser, tá? Isso eu retirei do Sacconi, eu vou colocar para vocês depois a referência, né, que eu usei, que é o Luiz Sacconi, tá? É uma referência excelente, é um excelente gramático. Juntamente com o Sacconi, eu também utilizei o Bechara. O Bechara também é muito bom. Qual é a diferença do Sacconi e do Bechara? O Sacconi ele é mais lúdico, ele traz um pouco mais de figuras para você entender, né? Tem um pouco mais de dinamismo no livro dele. Este de 2011, essa versão que é a 27ª edição, tá? E que é um pouquinho mais dinamizada e um pouquinho mais pedagógica, digamos assim. Já o Bechara, ele tem uma gramática que também é excelente, de 2015, ela é super, como que eu posso falar, super completa, só que ele é um pouco mais denso, né, em termos de conceitos, em termos de exemplos, tá? Então, algumas coisas eu utilizo muito dele, na verdade, várias coisas, né, vários exemplos eu utilizo dele, mas ele é um pouco complexo, tá bom? Então, assim, os dois eu utilizei para fazer essas abordagem com vocês, esses materiais, mas o Sacconi foi a base de tudo, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui o café, né? Que é a materialização, você tem aquilo, você está vendo aquilo, tá? E é um substantivo, né? Porque ele recebe um nome, isso daqui se chama café. E eu tenho também o amor, né? Que é a imaginação. Tá, você pode ter a figura de um coração, mas ele é uma imaginação porque você não pega o sentimento amor, você não materializa aquilo. O amor ele pode ter representações simbólicas, imaginativas na sua cabeça. Então, por exemplo, eu vou pensar no amor, eu penso no coração, eu penso em casais se beijando, eu penso num afeto, eu penso num carinho, né? Eu penso
qualquer coisa, né, relacionada a você demonstrar essa questão de afeto. Mas eu não tenho como pegar, né? Eu não palpo, por exemplo, o amor. Eu posso pegar o coração. O coração, sim, é um substantivo que eu imagino, que eu tenho a figura, eu sei o formato, mas o amor não. É a mesma coisa do ódio, é a mesma coisa da raiva. Então a gente percebe que o que a gente imagina existir, mas que não deixa de ser um substantivo porque dá nome às coisas, são coisas relacionadas a sentimento, né, a emoções, tá? Então nós temos, por exemplo, o café, que se a pessoa fala beber um café, você sabe que o café é o grão, ou você vê o café dentro da xícara, você tem materializações daquilo, seja ele na forma líquida ou na forma sólida, mas você tem a materialização. Mas ambos pertencem o quê? Ao substantivo, pois eles têm nomes, né? Seja tanto faz você ter essa materialização, né? Essa questão de você imaginar e saber que é uma coisa, ou não, que é a questão do amor. Dentro do substantivo, nós temos as classificações, né? Então, classificação do substantivo. Então, nós temos, primeira coisa de tudo, primeiro, né, que vai nomeá-lo. Nós temos o comum. Por que comum? Porque ele indica seres da mesma espécie. Então, ele não seria, o comum seria a generalização, né, digamos assim. Então, comum indica os seres de todas as espécies: cidade, copo, mesa, roupa, grama, parede, muro, portão, tudo, né, que você possa nomear, né, que seja da mesma espécie no sentido de, por exemplo, eu tenho um portão, ótimo, eu tenho uma cidade, essa cidade ela tem um nome, só que se eu quiser generalizar, falar qualquer cidade, eu vou falar cidade do mesmo jeito, não preciso pôr o nome dela. Se eu falar menina, eu não preciso falar o nome da menina, né? Eu sei que é menina porque é um substantivo feminino, ela está ali na minha frente, tá? Então ele é comum porque ele dá nome a todas as coisas. Depois disso, temos o próprio, que significa um só ser de uma mesma espécie. Então eu tenho menina, né? Pode ser qualquer menina. Mas eu tenho a Joana. Por que a Joana é próprio? Porque é único daquela pessoa. Ah, mas várias pessoas têm o nome de Joana. Claro que não, várias pessoas têm o nome de Joana. Por isso que se caracteriza como próprio, porque é próprio da pessoa, é próprio da cidade. Por exemplo, eu vou a São Paulo. Eu vou à cidade é uma coisa, qualquer cidade, genérico. Eu vou a São Paulo, é próprio da cidade de São Paulo. Eu vou a Bauru, né? Então, eu tenho a questão do próprio como nome daquilo que vai identificar, o nome próprio da coisa, tá? Simples. Por que eu tenho simples? Porque ele é formado apenas por uma única palavra, né? Doce, guarda, deixa eu ver, moleque, né? Pé. Então, são coisas o quê? São substantivos simples, composto por uma palavra só, única. Ao passo que eu também tenho o composto, que são formados por duas ou mais palavras. Por que duas ou mais palavras? Porque eu posso ter uma preposição no meio. Então, por exemplo, batata doce, guarda-chuva, duas palavras, ó, batata, doce. Eu tenho a batata e eu tenho um doce, né? Juntas formaram uma só palavra. Se eu falo batata, eu tenho imaginação da batata na minha cabeça. Se eu falo doce, eu tenho imaginação do doce. Mas se eu falo batata doce, eu sei que é aquele tipo de batata. Por isso que ele me deu um outro conceito e ele virou um substantivo composto. Eu tenho guarda e eu tenho chuva. Guarda eu tenho uma coisa na minha cabeça, chuva eu tenho outra. Se eu junto as duas, guarda-chuva, eu sei que é algo que vai me remeter a uma coisa que me guarde, que me proteja da chuva, né? Então, vocês percebem a diferença? São duas junções de dois substantivos que vão me gerar um novo conceito. Pé de moleque. Eu tenho o pé, que todo mundo tem, normal, e eu tenho o moleque. Mas se eu pegar o pé
pé de moleque, ele vai me dar um outro conceito que é o doce, que não é nem o pé e muito menos o moleque. E eu tenho a preposição de no meio, por isso que são 2 ou 3 palavras, né? 2 ou mais palavras. Aqui eu tenho 3 palavras. Eu tenho pé, eu tenho de e eu tenho moleque. Então forma o substantivo composto, né? O que é o substantivo composto? Nada mais é da junção de substantivos que formam um outro conceito. Depois disso, eu tenho o primitivo, né? O que é o primitivo? Quando ele dá origem a outras palavras. Então, por exemplo, pedra, ferro, deixa eu ver o que mais, guerra, né? Eu tenho palavras que vão originar outras, mas este é o radical de todas elas. Por exemplo, ferro. Qual que é o radical de ferro? Fer. Porque de fer eu posso derivar ferreiro, né? Ferradura. Então eu mantenho o radical, né? O ferro. Ferro vem à base de tudo e oriundo do ferro eu tenho os substantivos derivados, que ele advém de outras palavras. Por exemplo, ferreiro. Ferreiro vem de ferro. Guerra. Primitivo. Qual outra palavra que vem de guerra? Qual é o derivado? Guerreiro, guerrilha, né? Então, são substantivos derivados, ou seja, que vem de um substantivo primitivo, tá bom? Depois nós temos o concreto. Por que concreto? Porque indica um ser de existência independente. O que é essa existência independente? Você não precisa ter uma imaginação para você tentar fazer um símbolo daquilo. Por exemplo, um livro. Eu não preciso pensar numa, sei lá, numa leitura, não preciso pensar em palavras, né, soltas, escritas, para eu imaginar um livro. O livro é aquela coisa concreta de livro, seja fino ou grosso, né, mas eu tenho essa materialização pronta na minha cabeça. Mesa, a mesma coisa. Falo mesa, eu já sei que é aquele objeto que tem quatro suportes, né? Que para sustentação, ou um suporte para sustentação, seja lá o que for, mas eu tenho aquela materialização pronta, né? Ao passo que o abstrato não. O abstrato ele é dependente. Por quê? Ele depende daquilo que você for imaginar ele, tá? E com certeza, né, foi o que eu falei para vocês, ele geralmente está relacionado à questão de sentimento, questão de emoção, né? Então, por exemplo, ódio. Eu não tenho uma imagem direta do ódio. Eu não tenho essa questão dependente, que o ódio vem direto na minha cabeça como uma coisa assim que eu falo, nossa, isso daqui eu sei que é ódio. Não. Qual que é essa dependência para eu entender o ódio? Eu tenho que pensar, por exemplo, numa pessoa com o rostinho vermelho, bufando, uma pessoa, sei lá, né, alguma expressão, né, um coração partido, algo desse jeito que vá me remeter à ideia de ódio. Por isso que é abstrato, é algo que você não consegue pegar, né? É algo que você precisa da sua consciência para você tentar entender, para você tentar, né, fazer uma imagem daquilo, tá? E o coletivo, né? O que é o coletivo? É uma porção de seres da mesma espécie que você vai dar um nome para aquilo. Em vez de você falar, por exemplo, nossa, eu estava no mar, eu vi um peixe, 2 peixes, 3 peixes, 4 peixes, 5 peixes, 6 peixes, 7 peixes, 8 peixes. Você não vai falar isso. Você vai falar o quê? Eu vi um cardume. O que é o cardume? Você viu um grupo de peixes, né? Então, o coletivo é o grupo. Ah, eu estava passando na floresta e eu vi, nossa, vieram tantas abelhas, umas 30 abelhas. De 30 abelhas é o que? Você viu um enxame vindo em direção a você, né? Por quê? Porque representa o grupo de abelhas, tá? Então, coletivo representa várias coisas de uma mesma espécie. Tudo bem? Aqui para ilustrar, então, nós temos o substantivo abstrato que sinto por você,
é maior que tudo, querida. Qual é o substantivo abstrato que ele sente por ela? O amor. Tem como pegar o amor? Não. Aí ela responde: meu bem, você tem uma maneira tão linda de falar sobre o amor, né? Então, olha que, né, que explicação mais gramatical, concreta, né, que o Sacconi deu pra gente, né? O substantivo abstrato que sinto por você é maior que tudo. Então, você não consegue medir a imensidão do amor, então você não faz ideia daquilo, né? E ela, né, sugestivamente, carinhosamente, vai falar que ele fala de uma maneira tão linda sobre o amor, tá? Agora, depois das classificações que nós vimos, né, nós temos as particularidades do substantivo, tá? Então, eu tenho flexão em gênero, número e grau. O que seria essa flexão em gênero, né? Flexão significa que ele acompanha o substantivo de acordo com a forma com que ele está. Então, ele flexiona, né? Ele acompanha. Acompanha em que sentido? Se o substantivo for feminino, o artigo também vai para o feminino, né? Então, por exemplo, eu tenho mesa, feminino, eu tenho masculino, livro. Então, eu tenho flexão de gênero, tá? De substantivo. Eu tenho menino, eu tenho menina, eu tenho cachorro, eu tenho cachorra, tá bom? Eu tenho homem e eu tenho mulher. Só que não é só a questão de feminino e masculino, não é só pôr o O e o A nos gêneros, né? Por quê? Acabei de falar homem, mulher. Peraí, mudou todo o radical, tá? Então, não é somente a questão de, é só colocar o O e o A, menino, menina. Certo? Então, a gente vai ver um pouquinho de gênero. O que acontece com o gênero no substantivo? Eu tenho o feminino, como eu já falei, que é a regra geral, né? Você coloca o substantivo terminado em A, ele vai indicar feminino e o masculino. Mas eu tenho o comum de dois. Por que eu falo comum de dois? Porque eu posso usar um substantivo que equivale tanto para masculino quanto para feminino. Por exemplo, dentista. Se você sabe que o dentista é homem, você fala, eu vou ao dentista. O dentista me arrancou o dente. Ótimo, você sabe que é um homem. Eu vou à dentista. A dentista colocou o aparelho nos meus dentes. Então, só pelo artigo, você vai designar se é masculino ou feminino. Porque a palavra, ela pode ser usada pelos dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Por isso, nós chamamos de comum de dois, tá? Então, comum porque é um só e de dois por conta de ser dois gêneros. Depois do comum de dois, eu tenho sobrecomum. Por que sobrecomum? Tem algo a ver com sobrenatural? Não, nada a ver. Sobrecomum se refere quanto o homem ou a mulher, né? Sem a alteração do artigo. Então, por exemplo, a criança. Você está vendo a criança ali na sua frente. Essa criança pode ser tanto menino quanto menina. Então, ela é sobrecomum. Por quê? Porque ela tanto se refere ao homem quanto à mulher, tá? Então, a criança, você está vendo que é feminino ou masculino, mas ela não tem essa variação. É a criança tanto para homem, quanto para menino, quanto para menina. Por isso que é sobrecomum. Epiceno, né? Então, o epiceno é aquele que você vai ter que designar se é macho ou fêmea. Geralmente a gente usa o epiceno só para animais, tá? Então, por exemplo, o jacaré macho, o jacaré fêmea, né? Por quê? Porque jacaré é um substantivo só que serve para os dois. Mas se você quiser designar qual é o gênero do jacaré, você vai ter que colocar a palavra macho ou fêmea antes. Cobra, a mesma coisa. Cobra macho, cobra fêmea, tá? Por isso que eu falo, geralmente está relacionado a animais e esses animais são répteis, tá bom? Então, nós vamos ter que colocar a questão do macho ou da fêmea.
substantivo, ele também vai flexionar em número, tá? Então, eu tenho o número singular, né, que é o livro, a caneta, representa um só. E o plural, os livros, as canetas que estão, né, em seus respectivos plurais, que tem mais de uma, tá? Só que a gente tem que se atentar que existem substantivos que eles só são utilizados no plural. Então, por exemplo, os óculos, as cócegas, as costas. Ai, eu tô costando a minha costa. Fica estranho, né? Porque a pessoa não tem uma costa, ela tem costas, tá? E nós temos aqueles que terminam em S, mas não indicam plural. Por exemplo, o lápis. Você vai falar, eu tenho um lápis. Eu tenho vários lápis, né? Então, é a palavra que ela indica, ela está no plural, ela termina em S, só que ela tanto faz ser singular ou plural. E no exemplo dos substantivos que são usados só no plural, a gente tem óculos, né? Que não necessariamente eu esteja falando de 500 óculos, mas estou falando dos meus óculos, né? Então, como que eu posso dar um exemplo? Fui à ótica ver meu óculos. Na ótica existiam vários óculos. O óculos está sendo usado tanto no singular, né? Para o singular quanto para o plural, mas a palavra não se modifica, tá? Qual que é a regra geral, então, para a gente fazer plural? Acrescenta-se o S para formar o plural nas palavras. Se eu estou falando de números, é claro que a gente está falando relativamente de plural e singular, tá? Então, acrescenta-se o S para formar o plural nas palavras. Essa é a regra geral. Mãe, mães, pai, pais, cama, camas, menino, meninos, menina, meninas, né? Acrescentamos, então, o S para fazer o plural dos substantivos. Mas temos várias exceções. Por exemplo, substantivos terminados em em, in, on, troca-se o M por N. Por exemplo, fórum, fóruns, bem, bens, homem, homens, tá? Tamborim, tamborins, né? Esta é uma regra, né? É uma exceção da que vai em relação ao acrescentar o S, mas nós temos também essa regrinha que não é nada, né, difícil de se entender. Substantivos terminados em R, Z ou S, plural com acréscimo de S, por exemplo, talher, talheres, albatroz, albatrozes, inglês, ingleses, tá? Terminou com R, Z e S, acréscimo de ES para fazer o plural. Substantivos terminados em X não variam no plural, ou seja, permanecem, não acrescenta-se nada. Exemplo, tórax, os tórax. O xerox, os xerox. Não altera, tá? Terminou em X, nada de plural, nada. Vai colocar no plural? Como que eu vou fazer plural, Gisele? Colocando o artigo. O artigo vai me indicar se é plural ou singular, né? Substantivos terminados em al, el, ou e u. Percebe que aqui não tem il. Faz o plural com L. Exemplo, jornal, jornais. Poll, polls, tá? Esse poll aqui seria, como fala? Seria o nome, né? Que a gente vai colocar, né, no plural mesmo, né? Se tem um, tem vários, né? Então, o nome próprio pode ir, é igual a gente fala. Ai, nossa, tem vários Gabriéis na sala. Gabriel, Gabriéis, né? Então, você tem essa possibilidade de você fazer como fala? Colocá-lo na forma do plural também, tá? Exceção. Mal, males. Cônsul, cônsules, tá? Então, óbvio, eu tenho exceções, tá bom? De como fazer
o plural, neste caso, terminado em L. Em L, não, em L, né? Em al, tá? O al e o u, a exceção dele, você não vai colocar males, você vai colocar males e cônsul, cônsules. Substantivos que terminam em il tônico. Por que a gente não falou do il lá? Porque eu tenho dois tipos de il. Eu tenho o tônico, fuzil, né? Qual que é a sílaba tônica? Você fala fu ou você fala zil? Fuzil. Se o zil, o il, ele é a sílaba tônica, a sílaba forte, você vai trocar o L pelo S. Então fica fuzis, tá? Mas se o il for átono fraco, você vai trocar esse EL, aqui eu coloquei EL, não, perdão, é IL, pelo IES. Então, por exemplo, réptil, você não fala reptil, você fala réptil. O réptil vai virar répteis, tá? Por isso que ali nós não tivemos o il, porque eu tenho o il tônico e eu tenho o il átono. Dependendo de qual for, eu colocar um tipo de plural. Substantivos terminados em ão. O que acontece com esse ão? Eles podem receber só um S para fazer plural. Por exemplo, mão. Mãos. Tá? Cidadão. Cidadãos. Acabou. Coloquei só S. Trocar o ão pelo ões. Anão. Anões. Portão. Portões. Trocar o ão por ães. Cão. Cães. Pão. Pães. Tá? Então, o ão, ele vai ter 3 categorias para você colocar a forma para fazer plural, né? E a gente tem que prestar bem atenção, né, em qual que eles se encaixam, tá? Ah, mas não tem, infelizmente, não tem uma regra, ele só segue essas 3 regrinhas, né? Que são, na verdade, particularidades, né, dos substantivos terminados em ão. Tudo bem? Aí nós temos, não podemos esquecer dos substantivos compostos, né? Lembra? Pé de moleque, guarda-chuva, tá? Então nós temos o plural dessas, né, dessas palavras também. Qual que é o plural? Qual que é a regra geral disso? Substantivos e adjetivos sempre vão ao plural, sempre. Por exemplo, a batata doce, as batatas doces, né? Doce e batata são substantivos. Os dois vão para o plural. A banana maçã, as bananas maçãs. Banana, substantivo, maçã, substantivo, as duas vão para o plural. Só que, qual que é o grande empecilho? Quando o composto é formado de 2 substantivos e um deles limita a ideia do primeiro, somente o primeiro elemento que vai ao plural. Por exemplo, a hora aula. Por que aqui eu coloquei o S somente no hora? Ficou as horas aula. Porque a aula, que é o segundo elemento, ela vai limitar a ideia de hora. Eu não estou falando de qualquer hora. Eu estou falando da aula, hora. Tá? Então, quando eu limito a ideia de um substantivo, eu vou colocá-lo no plural. Somente o primeiro elemento, o segundo não varia, tá? Porque ele está limitando. A banana maçã é um caso disso. Se você for pegar o pé da letra mesmo, olha, a banana maçã. A maçã, no caso, ela também limita a ideia de banana. Por quê? Porque eu tenho banana prata, eu tenho banana nanica. Se você for pensar nessa questão que existem vários tipos de bananas e a maçã, ela está sim limitando a ideia do tipo da banana, você também pode colocar as bananas maçã, tá? Por quê? Porque ela limita a ideia de banana. Mas isso, pessoal, depende do contexto, certo? Não é o uso, vou frisar bem,
Não é um uso que pode ser facultativo e você pode colocar os dois tanto no plural ou colocar só o primeiro elemento no plural. Não é, é o contexto de onde ela está sendo utilizada que vai permitir que você ou coloque no plural os dois elementos ou você limite a colocar somente o primeiro elemento no plural porque o segundo está limitando a ideia do primeiro, tá? Então, por exemplo, estou falando, a banana maçã no mercado estava muito cara. Comprei banana maçã, pois estava com muita vontade de comer uma fruta. As bananas maçãs que eu comprei no mercado estavam estragadas. Você não tá falando de outras bananas, né? Você não tá tipo, eu falei da banana prata, falei da banana maçã, falei da banana nanica, Não. Você apenas foi lá ao mercado e falou que você comprou a banana maçã. Você não citou outros elementos. Agora, se eu fosse no mercado e falasse, gente, como que... Nossa, né? A banana tá cara, né? Nossa, as bananas, olha, elas estavam assim, caríssimas. As bananas maçã, gente do céu, um absurdo. O que eu fiz? Eu tava falando de várias bananas. Só que eu limitei a falar que a banana maçã estava um absurdo de cara, ou seja, ela estava mais cara que as outras. Neste caso, aqui a maçã está sendo utilizada para eu limitar o conceito da banana. Aqui eu coloco as bananas maçã. Certo? Agora, se eu estou falando no geral, aí eu posso colocar e eu devo colocar no plural as bananas maçãs. Tudo bem? Outro exemplo. Eu só quero bananas maçã. Assim, a senhora limita a ideia e o meu lucro. Por quê? Porque ela se referiu que ela só quer só a banana maçã. Ela está sendo muito específica, né? E porque ele fala, assim a senhora limita a ideia. A ideia do quê? Que ela só quer a banana maçã, tá? E o lucro dele também. Por quê? Porque ele só vai vender banana maçã. Ele não vai vender banana prata, nanica, outro tipo de banana. Ela só quer a banana maçã. Por isso que eu falei, depende do contexto e a gente tem que fazer essa leitura e saber, né, analisar o contexto das coisas, tá? Aí tem a explicação aqui embaixo. Neste caso, o substantivo maçã limita a ideia de banana e assim somente o primeiro elemento vai ao plural. Se o substantivo composto não acabou, né? Os substantivos compostos não acabaram ainda em seus plurais, tá? Então, se o substantivo composto for formado por dois adjetivos, somente o segundo elemento vai ao plural. Segundo, não é o primeiro, diferente do substantivo. Quando o substantivo for substantivo, é o primeiro que vai ao plural, dependendo da limitação. Se for adjetivo, é o segundo que vai ao plural. Por exemplo, o afro-brasileiro, eu não vou colocar os afros, os afro-brasileiros, tá? Porque eu tenho afro, que é um adjetivo, e eu tenho brasileiro, que é um adjetivo, né? Adjetivos pátrios. Então, somente o segundo que vai ao plural. Verbos, advérbios e prefixos não variam, né? A gente sabe muito bem que advérbio não varia, tá? Prefixos também não variam. Então, catavento, cata, ventos, né? Cata, do verbo catar, certo? Então, eu não posso colocá-lo no plural de jeito nenhum. Vento, vento é substantivo, ventos vai para o plural de qualquer forma. O alto-falante, o que é o alto? Advérbio, né? Advérbio de modo. Alto-falante, falante substantivo ou adjetivo, mas somente o primeiro que vai ao plural. Os alto-falantes. O ex-marido. O que é esse? Prefixo. Prefixos não vão ao plural. Então, os ex-maridos. Tá? Caso sejam dois verbos, fica a critério do falante. Aqui é opcional, tá? Se são dois verbos, fica a critério do falante, facultativo, colocar tanto no plural quanto somente o último também. Nada de pôr no primeiro. Então, por exemplo, os pisca-piscas ou os piscas-piscas, tá? Então, pode pôr tanto ambos no plural, quanto deixar somente o segundo elemento no plural.
Se o substantivo é composto e formado pela palavra guarda, lembra? Guarda-chuva, guarda-sol, tá? Verifica-se o segundo elemento, se for adjetivo ou se for o substantivo. Por quê? Se for substantivo, somente o segundo vai para o plural, tá? Então, por exemplo, guarda-chuva, guarda-chuvas. Por quê? Porque chuva é substantivo. Substantivo vai para o plural. Guarda civil. O civil, ele é um adjetivo, tá? Então, guardas civis, tá? Então, os dois elementos, eles vão para o plural neste caso, porque civil é um adjetivo. Tudo bem? Aqui eu preciso até, como fala, foi erro de digitação. Aqui eu preciso corrigir, eu vou corrigir e envio para vocês novamente. É guarda civis, tá bom? Aqui não tem esse S, guarda civis, porque somente o segundo elemento aqui que vai para como fala? Ai, não, perdão, total. Caso seja substantivo, somente o segundo. Aqui, o segundo elemento, ele não é o substantivo, então os ambos vão para o plural, certíssimo, tá bom? Eu que tava lendo aqui fiz confusão, tá? Então, os dois vão para o plural. Por quê? Porque civis não é substantivo, é um adjetivo, certo? Se o substantivo composto tiver uma preposição, só o primeiro que vai. Pé de moleque, pés de moleque, tá? Então, toda vez que eu tiver uma preposição no meio, somente o primeiro elemento que vai para o plural. E se o substantivo for composto e for formado por palavras repetidas, só o segundo elemento que vai para o plural. Por exemplo, reco-reco, reco-recos, né? É formado por palavras repetidas, tá? Lembra do pisca-pisca? Né? Pisca-pisca, pisca-pisca. Daí você que... Mas nesse caso do reco-reco, é porque ele é formado por palavras repetidas. O pisca é um verbo piscar. O reco, ele não é do verbo recar, não existe, tá bom? Então, por isso que aqui nós temos o reco-recos, tá? Porque o segundo elemento de palavras repetidas, ele vai ao plural. Primeiro, não. Agora, nós vamos para o grau, né? Por que grau? Porque eu tenho várias formas de falar um substantivo, se ele for grande, se ele for pequeno, né? Então, graus dos substantivos são formados pelo aumentativo e pelo diminutivo. Agora, a gente saiu um pouquinho da questão da flexão de gênero, saímos um pouquinho, né, da questão de números, agora a gente está indo para o grau dele. Então, eu tenho graus de substantivo. Quais são esses graus de substantivo? Aumentativo e diminutivo. Então, eu tenho livro, livrinho, diminutivo. Livrão, aumentativo. Gato, gatinho, diminutivo. Gatão, aumentativo. Dentro desses aumentativos, nós temos duas classificações. Os sintéticos irregulares, né? Por exemplo, o que são sintéticos irregulares? Você não vai seguir por exemplo, ão para fazer o aumentativo. Então, beijo, o aumentativo de beijo não é beijão, é beijoca. Então, mudou totalmente aqui, né? A questão do aumentativo. Não coloquei beijão. Beijão existe na forma coloquial, na forma de você falar, né? Mas na norma culta, o aumentativo de beijo é beijoca. Homem, você não vai falar homão, você vai falar homenzarrão, tá? Por isso que eles são aumentativos sintéticos irregulares, eles não seguem a terminação ão para fazer aumentativo. E mulher, eu não tenho mulherão, né? Ai, nossa, ela é um mulherão, não existe. Eu vou falar mulheraça ou eu vou falar mulherona, tá? E são aumentativos irregulares, tá bom? No caso dos diminutivos, faz-se com o acréscimo do sufixo inho, menino, menininho. Mas nós também temos os sintéticos irregulares. Por exemplo, árvore não é arvorezinha ou arvorinha, seja lá como que falam, é arvoreta. Ilha, eu não vou falar ilhazinha, eu vou falar ilhota.
O rio é mais comum, tem o rio e tem o riacho, né? O beijo não é beijinho, que todo mundo fala, é beijote, tá? Então, ó, né, são sintéticos irregulares justamente porque não seguem a questão do inho para você fazer o diminutivo, tá? Então, né, fiquem atentas aí neste caso do inho, do inha, né, que existem os irregulares.